A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus te abençoe tua casa e toda a tua família. Que Deus abençoe esse final de semana, para que tudo que você for fazer, sua viagem, seu passeio, tudo que você for fazer, que Deus venha abençoar a tua vida nesse dia, amém? Eu quero falar de um assunto aqui nessa manhã com você, porque eu, na verdade, nem queria falar desse assunto, mas a gente não tem o que querer. A gente tem que fazer a vontade de Deus. A gente tem que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, porque senão não dá certo. Não importa se quem vai ouvir, quem vai gostar, quem não vai gostar. O que importa é que Deus, Ele quer falar aquilo, Ele quer passar aquela mensagem para alguém que precisa escutar, e eu vou falar aquilo que Deus mandou. Se não for para você, fique em paz, ora comigo, vamos ser abençoados juntos, do mesmo jeito, em nome de Jesus Cristo, amém? Não ignore o vídeo, não pula o vídeo, se inscreva se não é inscrito e escuta a palavra de Deus, que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é bênção para a nossa vida. Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 28, eu vou ler aqui do verso 14 em diante, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou ler aqui do verso 14 em diante, que é sobre a consulta que Saul vai fazer a uma feiticeira, a uma bruxa. Anteriormente, Saul tinha destruído vários feiticeiros, derrubado vários altares dos feiticeiros, dos bruxos naquela época, dos outros deuses estranhos. Davi destruiu tudo. E terminou no final do reino dele, ele consultando uma feiticeira. Porque Deus não respondia a ele, o profeta não era enviado para falar com ele, porque Deus já tinha rejeitado Saul por causa da desobediência dele. E quando o homem ele se acha que é alguma coisa ainda, ele fica consultando feiticeira, consultando bruxa, para ver se tem alguma resposta positiva, porque Deus não atende mais, não ouve mais as orações dele. Então, a gente quer falar de um assunto que possa ser que tenha pessoa, irmão, que está nessas condições, vivendo atrás de outros deuses, indo em lugares atrás de bênção que não tem, buscando felicidade onde não tem, tá entendendo? E às vezes a pessoa já é evangélica. E Deus não quer que você faça isso, Deus não quer que você ande nesse caminho, porque é tudo perca de tempo isso aí, porque se Deus não fizer, às vezes a gente coloca uma coisa diante de Deus, no começo desse ano 2025, a gente colocou coisa na mão de Deus e Deus não entregou na mão da gente ainda, mas Ele vai entregar. Aí eu vou chegar agora no fim do ano, vou consultar bruxo, vou consultar feiticeiro, tá entendendo? Cartomante, essas pessoas aí pra fazer com que aquela bênção chegue na minha mão? Não vou. Eu vou continuar confiando em Deus, você vai continuar confiando em Deus também, e Deus vai te abençoar. Porque o que Ele preparou para você, Ele vai te entregar. Não estraga o que Deus já fez na sua vida não, irmão. Não deixe o inimigo enganar você. A gente sempre está falando essas coisas aqui, porque o inimigo é astuto. Aí diz assim, ó, ele foi consultar a feiticeira disfarçado, vestiu uma roupa lá, botou um capuz, tá entendendo? Você vê que uma pessoa que anda na mentira anda escondido, tá entendendo? Anda de cabeça baixa, coberta para ninguém conhecer, para ninguém ver, mas quando o homem é liberto, o homem é livre, a mulher é livre, ela anda de cabeça erguida. Em todo canto que ele foi, ele anda de cabeça erguida. Mas a mulher sabia que era ele que estava ali. E quando ele pediu para ver, queria ver Samuel, a mulher sabia que era ele que estava ali, e a mulher se manifestou para ele. Mas só que aqui diz assim, ó. E disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou-se. Você vê aqui que quando o Samuel veio subindo, a pessoa tem crente que tem pessoas que pregam que isso não era Samuel, era o demônio, não era nada de demônio. Era Samuel que subiu. Deus permitiu que Samuel subisse ali para repreender Saul mais uma vez, porque ele já tinha sido repreendido por Samuel em vida. E Deus permitiu. Está entendendo? E ele entendeu que aquele que vinha subindo ali era Samuel, não era o diabo que vinha disfarçado ali, não, porque os outros dizem que era o diabo, que não era Samuel, que não era Samuel. Foi Samuel que colocou ele ali vivo, né? Saiu de lá e Deus permitiu que ele falasse de novo para Saul. As mesmas palavras que ele falou em vida, ele falou ali para Saul também. Então eu acredito no que está escrito na palavra de Deus. Esse negócio de história, de que os homens inventam por aí, conversa, que diz que isso é símbolo, que é isso, que é aquilo outro. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Aí Deus está dizendo que foi Samuel que repreendeu Saul de novo ali, junto com ali naquele lugar ali.
Porque Deus faz o que quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Eu acredito na palavra de Deus e eu creio no poder de Deus, que Deus tem o direito, tem o poder de ressuscitar um servo dele e falar com ele, com uma pessoa que está viva, tá entendendo? Deus tem esse poder porque Deus tem um domínio sobre todas as coisas. Agora, quem não acredita, eu não posso, tá entendendo, colocar a fé dentro do coração de ninguém. Cada um tem sua fé, cada um tem sua confiança em Deus. Cada um interpreta as coisas do jeito que ele achar que deve, mas só que eu interpreto do jeito que a palavra está falando aqui, para você não ficar enganado e nem ser manipulado aí por ninguém. Então ele entendeu que era Samuel que vinha subindo, se inclinou diante dele e se prostrou. A palavra de Deus está dizendo. Aí diz assim, ó, veja bem que a palavra de Deus diz com todas as letras, porque quem escreveu a Bíblia, escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Você tem que parar com esse negócio que as coisas estão escritas, porque se está escrito daquele jeito, porque está confirmando que foi Samuel que falou com Saul ali. Não está dizendo que foi um demônio disfarçado, senão o escritor ia botar, foi um demônio disfarçado que falou com Saul. Um espírito imundo disfarçado que enganou Saul. Não, mentira, está falando que foi Samuel que falou com Saul. Diz assim, ó, no 15. Samuel disse a Saul, porque me designaste, fazendo-me subir. Está vendo você aqui? Samuel, o escritor botou com todas as letras. Samuel disse a Saul, não disse que era um espírito imundo disfarçado, não disse que era o diabo, não disse que era Samuel. Ele vai deixar uma coisa escrita para você confundir tua cabeça, para fazer confusão na tua cabeça. A palavra de Deus não faz confusão, não. A palavra de Deus testifica. E o que a gente fala pelo Espírito Santo é testificado por Deus. Se eu estiver mentindo, se eu estivesse mentindo, Deus me repreendia. Desde quando eu tenho minha fé em Deus, que eu prego isso aqui, e Deus nunca me repreendeu, Deus nunca me corrigiu, porque eu estava pregando que foi Samuel que falou com Saul ali. Vai ter pessoa que distorce, que não foi Samuel, que era um demônio, que não sei o quê. Foi inventa um monte de história, porque a gente não conta história, a gente prega a palavra de Deus. Aí diz assim, ó, fazendo-me subir. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que eis de fazer. Glória a Deus. Está vendo você aqui? A conversa ali de Saul com Samuel ali. Por que, Samuel perguntou para ele, por que você me fez subir aqui? Está entendendo, Saul? Ele disse, porque os filisteus estão me atacando, estão acampados ali para guerrear comigo, e eu não sei o que eu fazer, porque Deus não me responde mais. Deus não fala mais comigo, tá entendendo? Mas Samuel respondeu para ele, as mesmas palavras que Samuel falou quando estava vivo, ele falou para Saul ali, dizendo assim, ó. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntai, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo. O Senhor já tinha rejeitado Saul. Samuel repreendeu Saul lá no capítulo 15 de 1 Samuel, ele repreendeu Saul em vida ali, dizendo que Deus tinha rejeitado ele na hora que ele rasgou também ali o manto de Samuel, a roupa de Samuel. Samuel testificou, dizendo que Deus tem rasgado o reino de você, Saul. E no verso 18, no verso 17 diz assim, ó, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca, tá entendendo? Samuel testificando mais uma vez. Como pela minha boca te disse, o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Glória a Deus. Então você vê que tudo se testifica, irmão, na palavra de Deus. Então Saul foi consultar aquela feiticeira ali, pensando que ela ia ajudar ele, nem ela podia fazer nada ali mais não, porque já não era uma conversa mais de feiticeiro com Saul, não, era uma conversa de servo de Deus, de profeta, tá entendendo? Com o rei Saul ali. Então Samuel repreendeu ele mais uma vez ali, e a palavra de Deus diz que Saul não teve resposta de nada. Porque o homem era um rei, o homem foi ungido para ser rei de Israel. E o final da carreira dele foi esse, consultando feiticeira. Você já pensou se eu estou aqui hoje pregando o evangelho e amanhã eu estou no salão por aí consultando outros deuses, outras coisas, outras religiões que eu sei que não é da palavra de Deus? Não existe isso, mas a gente tem que confiar em Deus.
Se Deus disse que vai te abençoar, que vai te honrar, Ele vai te honrar. Não faz isso não. Não deixe de servir a Deus, não deixe de agradar a Deus, de estar na presença de Deus, para ir atrás de pessoas levianas, pessoas que não têm uma estrutura, que não têm um caráter. Vive aqui, vive ali, vai acolá, e não sabe aonde para, tá entendendo? Não siga essas pessoas, siga Jesus. Eu não queria falar disso agora de manhã aqui, mas Deus me botou isso no meu coração, porque se a gente não falar, irmão, aquilo que Deus estava mandando a gente falar, não vai dar certo, tá entendendo? Você não vai ser abençoado, você não vai ser livre, não vai ser liberto de alguma coisa que você estava tentando fazer, ou eu também estava tentando fazer. Deus sabe livrar a gente, Deus sabe não deixar a gente cair no laço e nas armadilhas do inimigo, não. E tem muitas pessoas aí muito estudadas, sabe, cheio de palavra bonita, cheio de filosofia, querendo enganar aquelas pessoas simples, aquelas pessoas humildes que estão na presença de Deus, que às vezes não lê muito a Bíblia, não tem um conhecimento e são enganados por essas pessoas, mas Deus está te orientando para que você não caia nessas armadilhas. Permaneça firme, feche o ano na presença de Deus, confiando em Deus. Se Deus não te deu alguma coisa que Ele te prometeu esse ano, pode ter certeza que no começo do outro ano Ele já vai entrar com providência na tua vida. Porque Deus não vai deixar você cair, Deus não vai deixar você ser enganado por essas palhaçadas, por essas coisas não. Deus é fiel, tá entendendo? Saul foi quem pecou, Saul foi quem errou e não quis se arrepender, não quis se converter. Samuel mandava ele fazer uma coisa e ele desobedecia. Samuel dizia que o Senhor mandou fazer assim, ele fazia do jeito dele. E a gente não pode ser assim. Por isso que a gente tem que ter esse caráter de executar a ordem de Deus, de executar a palavra de Deus. Aquilo que Deus mandou falar, não importa que alguém não vai gostar, mas não importa que ninguém não goste, não. O que importa é que Deus goste e que essa palavra te abençoe. Essa palavra te dê livramento, te guarde, para que você não venha cair em nenhuma trapaça do inimigo. Então, isso é o que Deus quer falar para mim e para você nessa manhã. Fica firme. Esse final de ano, muitas pessoas vão atrás de muitas coisas, irmão, de muitas ilusões. Festinha, batuque, pagode, tá entendendo? Muitas pessoas, às vezes, se desviam do caminho do Senhor nas festas de carnaval, nas festas de final de ano, tá entendendo? Porque é onde oferece muita coisa, o povo tá tudo, tá entendendo? Nas beiras das praias, nos sítios, por aí, fazendo festa, fazendo batuque. E muitas pessoas que são evangélicas, às vezes, que não têm conhecimento, vai fazer coisa errada, às vezes até inocentemente arrastado por outra coisa, um amigo, por uma amiga, tá entendendo? Que não é nada de amigo. O nosso amigo é Jesus Cristo, o nosso amigo é Deus, o teu amigo é Deus, então não deixa o inimigo te enganar, não. Aqui no verso 18, para a gente terminar, diz assim, ó. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, tá vendo Samuel falando, porque o diabo ele não fala o nome do Senhor, irmão. O diabo ele não fala o nome de Jesus, ele fala aquele homem lá de cima, aquele cara, ele não fala o nome de Jesus. Ele não profetiza o nome de Jesus. Samuel, o Espírito de Samuel testificando para Saul, dizendo, ó, como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso, tá entendendo? Então você vê aqui que Samuel corrigiu mais uma vez Saul ali, disse, porque tu não deste ouvido à voz do Senhor contra o povo de Amaleque, que eu mesmo em vida falei para você que era para você destruir o povo de Amaleque totalmente, não era para trazer nada, e você não deu ouvido e pecou contra o Senhor. Por isso que hoje você está passando por isso aí, tá entendendo? Então a gente vamos passar por qualquer consequência ruim, irmão, se a gente não ficar na posição que Deus quer que a gente fique. Se a gente não ficar nos caminhos de Deus, se a gente não pedir a Deus sabedoria, direção para a gente estar fazendo a vontade dele. Então não deixe o inimigo enganar você esse final de ano, não. Seja firme, seja forte e corajoso e ande na presença de Deus, faça a vontade de Deus, se desvie da aparência do mal, tá entendendo? Para que o diabo não venha roubar o que Deus já fez na tua vida. Então que Deus te abençoe e eu quero terminar esse vídeo orando por você, porque se eu for pregar aqui muitas coisas, vai ficar muito comprido esse vídeo, irmão. Em nome de Jesus Cristo, receba essa oração agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma, Pai, a vida dessa mulher, Pai, desse homem que parou para escutar a Tua palavra, meu Deus. Eu sei, meu Pai, que ela não vai cair nessas armadilhas, Pai, nessas investidas do inimigo, porque ela é uma serva Tua, é um servo Teu, meu Pai. E essa pessoa, meu Deus, que está aí escutando esse vídeo, que ainda não é evangélico, Pai, que não tem um conhecimento da Tua palavra, que o Senhor guarde ele também, Pai, proteja ele, livre ele, por onde ele for nesse final de ano, no Natal, na casa dele, na família dele, Pai, no sítio, na chácara, na fazenda, na praia, não importa para onde ele for, meu Pai, que ele não venha ser enganado.
Que ele não venha ser, meu Deus, desamparado, meu Deus, ali naquele lugar, e que a tua mão esteja estendida sobre a vida dele, Pai, sobre a vida dela. Abençoe, meu Pai, a empresa desse homem, dessa mulher. Abençoe o comércio dela para que ela venha vender bastante esse final de ano, Pai. Repreende, meu Deus, o impedimento, Pai. Repreende aquelas coisas que vêm para impedir a prosperidade dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa manhã por essa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?